Olá, gente, bom dia. Hoje vamos falar um pouco sobre Foucault, sobre a obra dele Vigiar e Punir, especificamente sobre o contraste que ele faz entre duas formas de punição e controle social. Uma típica das sociedades do antigo regime, sociedades onde se tinha um rei absoluto, sociedades que eram hierárquicas, do ponto de vista de que tinham direito para cada segmento da sociedade, né? E as sociedades pós-revoluções liberais, em que existe uma igualdade jurídica, uma igualdade formal entre todos os indivíduos, né? Como Foucault vai demonstrar, existem modelos de punição e controle social que são diferentes para cada tipo de sociedade. Então, eu coloquei dois textos para vocês aí no AVA, né? Num dos textos, a gente, desde o início do texto, tem a narrativa da punição de um patricida, né? Um homem que matou o próprio pai, e tem toda a descrição do processo de tortura pública ao qual ele é submetido, né? Então ele é puxado por cavalos, pingam enxofre quente nele, enfiam ganchos, né, na pele dele. Isso tudo se passa em público durante horas, né, na Praça de Greve em Paris. É, Esse tipo de punição, gente, ele é típico de uma sociedade hierárquica, ou seja, em que o crime, em primeiro lugar, ele é uma ofensa pessoal ao rei. Ele também é, de alguma forma, contrário à ordem religiosa, então aquela dor toda, aquele sofrimento todo, aquele suplício todo, tem a ver com espiar o pecado, né, daquele infrator. E além disso, tem o objetivo também de manter a ordem social, né, cada um no seu lugar, né? O direito aplicado a cada segmento de acordo com a sua posição dentro da hierarquia. Então, numa sociedade desse tipo, o objetivo da punição é eliminar, né, destruir a figura daquele infrator, que eventualmente pode ficar durante muito tempo numa masmorra, né, escondido lá numa prisão que é quase uma caverna escura, e eventualmente ser levado para ser punido em público, né, através desse suplício, desse sofrimento que ele tem que percorrer. E percebam, gente, que é um sofrimento metódico, né? Aquilo tudo que ele atravessa, que é descrito no texto que vocês estão lendo, segue um protocolo, né? Que mistura ali, como eu falei, a vingança pessoal do rei com o suplício de caráter expiatório, né? Expiação de caráter religioso, né? Passados alguns poucos anos, vocês vão ver no próprio texto, cerca de 20 anos, você tem a Revolução Francesa, e aí você tem a instauração de um modelo completamente diferente de punição e de controle social. É preciso levar em consideração que acompanha essa mudança de modelo de punição e controle social uma mudança na própria organização da sociedade, porque a partir de então a gente tem uma sociedade igualitária. O que eu estou dizendo, gente? No capitalismo, as desigualdades econômicas, elas existem, mas o que legitima, digamos assim, essas desigualdades é que elas seriam, pelo menos em tese, né, em teoria, produto do mérito individual, né? A contrapartida dessas desigualdades são produzidas no mercado, de acordo com o mérito individual, pelo menos teoricamente, é o tratamento igual de todos, né? Então todos têm que ser tratados pela mesma lei de maneira igualitária. Existe uma igualdade formal entre os indivíduos. E aí vocês vão ver no texto que todo aquele suplício, toda aquela punição, ela é substituída pelo adestramento, pelo treinamento e pelo surgimento também de instituições voltadas para esse disciplinamento, para esse adestramento. É aí que surge, então, o que o Foucault chama de instituições de sequestro, que o Goffman vai chamar de instituições totais. Por que o Goffman e o Foucault usam essas expressões? Porque elementos fundamentais da vida do indivíduo, que vai ser, por exemplo, colocado num presídio, por um lado, controle do tempo, né? Então ele não dispõe mais do tempo dele quando ele está internado numa instituição desse tipo. Tem a hora de acordar, tem a hora de comer, tem a hora do banho de sol, tem a hora de praticar exercício. E também do espaço, né? Então você não pode, você está no presídio, você não pode andar para lá e para cá livremente. Você está confinado num prédio, né? Numa cela especificamente, e todos os seus movimentos também estão sob controle.
Numa sociedade num modelo desse de punição e controle social, gente, em vez de você ter a masmorra, né, onde o cara fica lá, quase uma caverna escura, em que o cara fica escondido para eventualmente ser levado a público e punido, no lugar disso você tem o panóptico. Panóptico é uma invenção arquitetônica de Jeremy Bentham, né, em que a partir de um ponto central nessa estrutura arquitetônica, o guarda, fazendo um giro de 360 graus, ele consegue olhar dentro de qualquer cela, né? Então a ideia é que esses prisioneiros eles estão o tempo todo potencialmente sob vigilância, porque eles nunca sabem para onde esse guarda vai estar olhando, né? Mas o guarda pode estar olhando para qualquer lugar, a qualquer momento. Então, em tese, hoje em dia com as câmeras é o tempo todo, né, 24 horas, você está sendo olhado e observado a todo momento. Qual a importância disso, gente? Desse tipo de punição em que você fica numa cela sendo observado o tempo todo. Está em harmonia com a ascensão do poder dos especialistas, né? Então, enquanto, por exemplo, lá na punição, né, do antigo regime, você tinha o elemento religioso, né? Geralmente sempre tinha presença de um elemento religioso, porque aquilo tinha um caráter expiatório também, do ponto de vista religioso. No caso da punição das sociedades liberais, desse confinamento nesse prédio, que eu estou chamando de panóptico, você está sob a vigilância dos especialistas, né? Então, são psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, eles todos estão o tempo todo te observando para produzir relatórios sobre o seu comportamento, para elaborar ainda melhor as técnicas para agir sobre você. Para quê, gente? Simplesmente para te punir, espiar o pecado? Não, para te disciplinar. Né? Então é comum também nessas instituições que o indivíduo vai ser submetido a um regime disciplinar, de preferência, por exemplo, que ele vai aprender um ofício. Né? Então, você tem, por um lado, a vigilância hierárquica, né, em que você está sob o olhar dos especialistas, né? Essa vigilância hierárquica ela é acompanhada de uma sanção normalizadora. Então, esse indivíduo ele tem que estar submetido a uma série de horários pré-determinados em que ele vai cumprir determinadas atividades para ele se disciplinar. Porque aí, gente, esse criminoso ele não é mais alguém que está ofendendo pessoalmente ao rei ou ofendendo as escrituras sagradas. Ele é um cara que se desviou da norma. Né? Então veja a importância da ascensão do conhecimento científico. Então não é mais pecado, é anormalidade em relação a um princípio que os especialistas definiram como normal. Né? Então ele está sob a vigilância hierárquica, submetido a uma sanção normalizadora e eventualmente também submetido ao exame, né? Em que ele vai ser colocado à prova para ver se ele já está habilitado para voltar à sociedade. O exame ele vai juntar então a vigilância hierárquica, porque durante o exame ele está sendo observado por esses especialistas, e ele vai ter que ir também a sanção normalizadora, porque ele vai ter que demonstrar que ele domina todas as técnicas às quais ele foi submetido, né, de um ponto de vista disciplinar. O Foucault, gente, ele fala também que o que a gente assiste, então, não é simplesmente uma humanização da punição, né? Acabam aquelas torturas horríveis e surgem os direitos humanos, digamos assim, né? Para salvar a dignidade humana. Isso é verdade, por um lado, né? Então, assim, quando a gente quer discutir direitos humanos, gente, a gente tem que entender que a gente vem de uma tradição ocidental em que as pessoas eram torturadas em praça pública durante horas, tá? Então é daí que veio essa ideia de direitos humanos, não é para proteger vagabundo, não. Né? Para acabar com aquele horror, né? Que acontecia às vistas de todo mundo. Né? Só que o Foucault vai dizer que a gente também não deve romantizar, né, essa humanização da punição. Ele está querendo dizer o seguinte, é que como a gente passa por uma sociedade capitalista submetida ao conhecimento da ciência, né, então o sistema vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que aproveitar esses infratores. Por que a gente vai gastar tempo, energia, dinheiro para ficar torturando o cara em praça pública, se a gente pode internar ele numa instituição, treinar ele, para ele se tornar um cara eficiente na sociedade? Né? Então veja como a ideia da eficiência, da ciência, né, se junta com os interesses do capitalismo, de tornar aquilo rentável de alguma vez, né, de alguma maneira. Tem uma energia ali daquele indivíduo infrator e ela tem que ser aproveitada no sistema de alguma maneira. E aí, gente, a gente não precisa fazer muito esforço para perceber que, por exemplo, a escola
ela também funciona numa lógica muito parecida com a do presídio, né? Os manicômios, eles também funcionam numa lógica muito parecida com a dos presídios. Então a gente, por mais que elas tenham objetivos diferentes, né? A escola é para socializar o indivíduo que ainda está se formando. O manicômio é para normalizar esse cara que teve um distúrbio, né, médico, né, psiquiátrico. E a prisão é para normalizar o comportamento de um infrator, né, de alguém que não se submeteu às regras, que teoricamente são iguais para todos, né, numa sociedade democrática. Então, apesar dessas instituições terem objetivos diferentes, esses objetivos não são tão diferentes assim, porque no final você está querendo normalizar comportamentos e os procedimentos também não são muito diferentes, gente. Quando você está na escola, você está internado numa instituição, pelo menos durante algumas horas, né, em que você não tem controle do seu tempo. Quem diz a hora de você ir ao banheiro, a hora de você se alimentar, a hora de você estudar, são os especialistas, né? É o professor, é o pedagogo, né? A psicóloga da instituição. Então, o seu tempo está sob controle e você também não dispõe de liberdade no uso do espaço, né? Você tem que agora você vai para a sala, agora você vai para o laboratório, agora você vai para o pátio, né? Então, quer dizer, você tem também um sequestro do tempo e do espaço, né? De maneira análoga. E aí, agora sim, gente, importante dizer também que para o Foucault as pessoas não são, os indivíduos, eles não são passivos diante desses controles, né? O Goffman, Erving Goffman, sociólogo, ele estudou essas instituições, um manicômio, por exemplo, ele vai mostrando as estratégias que os loucos, né, eles que não foram sempre internados em instituições, na Idade Média ninguém enfiava o louco numa instituição, ele ficava vagando, né? Então essa coisa de internar alguém numa instituição é uma coisa relativamente nova, né? E a gente não pode naturalizar, é produto de um momento histórico que tem todas essas características aqui que eu estou falando. Então, existe um funcionamento análogo, né, entre todas essas instituições, os procedimentos são muito parecidos, tanto em relação ao controle do tempo, quanto em relação ao controle do espaço, e também em relação a esses princípios que eu falei, a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame. São todos princípios que estão presentes em todas essas instituições que têm objetivos muito parecidos, né? Então, acho que é basicamente isso assim, que eu queria destacar desses textos que vocês estão lendo, esse sentido que o Foucault vai dar para essa mudança, né, desse modelo de controle social, né, em que primeiro você fica torturando as pessoas durante horas e depois você enfia elas dentro de instituições em que elas vão sendo disciplinadas, né? E por que tem essa mudança? A explicação disso é basicamente a ascensão do capitalismo e do conhecimento científico, né? Em que o desvio vai ser um problema de normalidade e anormalidade, não um problema de pecado religioso, é um problema de ofensa pessoal à figura do rei. Não, trata-se de submeter as pessoas à regra, né? Normalizar o comportamento dos indivíduos baseado no conhecimento dos especialistas. E aí o que eu ia dizer, e esquecendo, é que os indivíduos eles não são passivos diante disso, tá, gente? Eles criam estratégias para resistir a esses controles, né? Então, como eu falei, o Goffman descreve isso no estudo das instituições que ele fez. E também a gente pode ver isso na própria escola, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sentia muito quando eu era aluno, esse controle do tempo e do espaço, né? Essa coisa de você estar ali dentro da sala de aula e você não pode sair, você tem que pedir para o professor para sair. Às vezes você está com necessidade fisiológica, né, de ir ao banheiro, mas é o professor que autoriza, né? Então, por exemplo, aí o professor deixa você beber água, em vez de você beber água ali do lado da sala, você vai andando lá até o NEA, né? O NEA. Né, o bebedouro mais longe, né? Porque aí, por um lado, você não está fazendo nada errado, você está falando que você está fazendo o que você falou que ia fazer, você está indo beber água, né? Mas você arruma um jeito de ter um tempo para você, né? Porque aquele tempo ali, gente, é um tempo alienado, né? Um tempo dentro da escola. Assim, por mais que a gente sabe que é importante estudar, você está ali aprendendo coisas importantes, etc. Se é coisa que você não pode dispor do seu tempo, isso é uma coisa desesperadora, né? E, em certo sentido, o nosso processo educacional é um processo de aprender a se submeter a isso, né? Porque depois na jornada de trabalho vai ser a mesma coisa, né? Você não pode sair e entrar na hora que você quer.
né? Então isso difere muito, por exemplo, do trabalho numa sociedade indígena, né? Em que você é difícil distinguir o que é lazer e o que é trabalho, né? Nessas sociedades, porque essas duas dimensões não estão muito separadas. No nosso caso, não. A gente tem um lazer, esse é o seu momento livre. Aí você, né? Quero liberdade. Agora, não, trabalho. No trabalho está todo submetido às normas disciplinares dos especialistas, né? Não é mais um agente religioso, não se trata mais de virtude, de pecado. Não, é o conhecimento dos especialistas dizendo que para você ser normal, você tem que se submeter àquela disciplina, né? Então é isso. Isso é um pouco do pensamento do Foucault em relação às mudanças no sistema de punição e de controle social das sociedades do antigo regime para as sociedades que passaram pelas revoluções liberais, né, que instauraram o capitalismo, a igualdade jurídica entre os cidadãos e assim por diante. Beleza? É fundamental ler os textos, tá, gente? Para entender o que eu estou falando. Um grande abraço. Obrigado.